Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast O Código dos Negócios. Eu sou Mayla Brito, sou corretora de imóveis. Já começou. Já estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Finalmente, depois de alguns problemas, estamos ao vivo. E eu sou o Udney Brito, também corretor de imóveis, e nós estamos trazendo para vocês esse podcast Código dos Negócios, que é voltado para negócios, voltado para o mercado imobiliário, voltado para o mercado financeiro, quem faz a coisa acontecer. Então, hoje, chegando com essa novidade, nessa estreia, nós estamos trazendo para cá, nessa estreia, nossos amigos, grandes empresários aqui em Boa Vista, jovens empresários, que é o tema de hoje. Então, trago para você... O episódio de hoje se chama A Nova Geração de Milionários. Como que esses jovens empreendedores estão transformando o mercado aqui em Boa Vista? E para essa estreia, recebemos aqui nossos convidados, Felipe Soares. Valeu, meu irmão. Amigo. Tamo junto. Sócio da Remax, meu chefinho. E cofundador aí da Arca Construtora e da Formaliza. E também, fala seu nome que eu vou errar. Maidel Escalona. Maidel Escalona, que é barbeiro, visagista, proprietário, CEO, né, do Habanas Barbershop. Seja muito bem-vindo. Obrigado, amigo. Irmão. Vamos para essa conversa. E o que eles têm em comum? São jovens visionários que conquistaram resultados extraordinários antes dos 30 anos. E eles acreditam e inspiram essa geração de hoje. Hoje vamos mergulhar nessas histórias, desafios e segredos de crescimento. Então se preparem porque está no ar o primeiro episódio do Código dos Negócios. E a nossa primeira pergunta vai para o Felipe Soares. Felipe, legal. Quando que você percebeu que estava no caminho certo para conquistar seu primeiro milhão? Então, eu acho bacana, o pessoal sempre pergunta isso, né, Mayla? Mas acredito que quando eu, de fato, tirei todo o foco, né? Acho que já tem alguns podcasts que eu falo sobre isso. Na minha rede social também sou muito posicionado com isso. Meu posicionamento é tirar o foco do dinheiro. Né? Hoje as pessoas focam muito no dinheiro, focam muito no... sem mesmo se conectar no processo, né? Hoje o dinheiro tem que ser consequência na nossa vida e não o propósito, né? O foco final. Na verdade, eu acredito que eu comecei a virar essa chave quando eu comecei a ajudar de fato a vida das pessoas, quando eu comecei a se importar, né? Se importar mais e ser útil na vida dos meus clientes, dos meus corretores, do pessoal que está do meu lado, né? Então foi aí que deu o meu primeira virada de chave, né? Foi quando eu saí, né, daquela zona e parei essa busca incessante pelo dinheiro. Mas sim, o dinheiro é consequência e não o foco, o objetivo. Legal. Maidel. A sua barbearia, com certeza, a gente já sabe que ela vai além do corte de cabelo. Trabalha aí com autoestima, trabalha com posicionamento. E a gente acompanha nas redes sociais que hoje, eu acredito que grande parte dos empresários em Boa Vista, hoje, pessoas relevantes na sociedade, sentam na cadeira do Maidel. O que você tem que contar pra gente, assim, a importância do seu trabalho hoje na sociedade? Cara, assim, para quem não me conhece, eu sou cubano, né? Eu sou estrangeiro. Chegar aqui é um país diferente do meu, totalmente diferente a tudo que eu conhecia. E eu queria aproveitar que eu sou diferente e eu venho de outra cultura para fazer algo diferente, né? Daí eu vi que tinha muitos salões aqui que ofereciam a mesma coisa praticamente. Daí eu vi uma abertura assim para fazer algo especial, né? Fazer algo assim dedicado completamente ao atendimento masculino, já que eu vi que o homem não era valorizado aqui. Uhum. O homem era atendido em salão de beleza, né? Sim. Mas tipo assim, era algo assim que praticamente não importava. Geralmente aqui o salão de beleza era feminino, né? Era quem mantinha o salão. E o homem precisava de um espaço para ele, né? Um espaço para fazer a barba, fazer o cabelo, fazer a unha. Daí eu vi um caminho futuramente. Na época, quando eu cheguei aqui, confesso que foi muito difícil, porque eu vi um homem assim, totalmente desacostumado
a esse tipo de cuidados. Mas assim, já que eu vim de uma cultura diferente, onde a minha área já era muito bem sucedida, eu falei, não, daqui a mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos 5 ou 10 anos, se eu continuar, né, focando no que eu quero, que é o público masculino, eu vou ter sucesso aqui nessa cidade. E a gente montou a Havana Club, né, que, como você falou, é um sucesso hoje na cidade. E a gente, o principal objetivo de eu ter feito esse espaço foi porque a gente ama o que a gente faz. Acho que quando a gente vai para um segmento assim, ou fazer alguma coisa amando o que a gente faz, eu acho que é o principal objetivo, é a chave para o sucesso, né? Faz o que você ama e você não vai ter trabalho, você não vai ter força. Sim. Você vai acordar todos os dias, né? Feliz em fazer aquilo. E eu acreditei, comecei na caminhada com muita gente desacreditando e hoje a gente está onde a gente está, né? E acho que essa foi o principal objetivo de hoje a gente ter construído o que a gente construiu. E desse início, desde o início até aqui, assim, qual foi o maior desafio que tu acha que tu teve que enfrentar? Aqui, bom, assim como eu falei, sou estrangeiro, né? Então Sim. Eu tô aqui há 9 anos nesse país maravilhoso, né? Muito, muito grato de ter caído aqui, porque realmente eu saí de Cuba com um destino e aqui acessou uma passagem para mim e acabei ficando, né? E hoje eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de ter caído aqui em Boa Vista, Sim. que é uma cidade abençoada. Mas assim, o maior desafio para mim foi aprender toda a cultura, né? Totalmente novo, não era só o idioma, era o costume. Sim, tudo muito diferente. Né? Alimentação, gosto das pessoas, vestimenta. Então eu costumo dizer que eu fui um bebê, né, que caiu aqui, que aprendi a falar, aprendi a engatinhar e aprendi a andar. Esse para mim foi o principal o desafio. Vocês dois, assim, vocês têm algo em comum, que é o empreendedorismo. E fala um pouco assim de como que vocês conheceram, como que surgiu, né, essa amizade. Falo tudo. Fala das coisas boas. Não, tá, entendi. Cara, então a gente conhece já tem um tempo, já 9 anos, né, mano, que a gente eu conheço esse cara. E assim, graças a Deus que eu conheci ele quando ele tava liso, porque se eu fosse conhecer agora, era difícil uma vaga com ele. O homem agora tá importante aí, a gente tem um tempo, né, ele cortava num salão, né, mano, lá na Capitão Júlio Bezerra, enfim, aí uma vez cheguei lá cabeludo, cara, assim, né? Muito cabeludo. Muito cabelo, aí eu falei, pô... ele tava deixando crescer pra ser... Modelo. Acorda feio aí. Rapaz, e aí a gente foi lá, né, aí foi quando eu conheci ele, eu falei assim, caraca, esse cara vai fazer medo na minha cabeça. Ele começou contando assim da lateral, eu falei, pô... Era. E aí foi construindo essa amizade, né, a gente, foi muita coisa a gente passou, hein, mano. Muita coisa. Eu lembro que uma das coisas que mais marcou foi na época que o Mai, ele... Posso falar, mano? Não tem nada a esconder, não. Pra tu ter ideia, assim, o Maide, assim, é um cara que, de fato, ele é um cara muito resiliente. É um cara, assim, que é inspirador a história dele, né? Ele largou tudo lá pra vir pra cá. E eu lembro que ele arrumou uma mulher na época, né? Arrumou uma mulher e aí morava numa vilazinha, né, mano? Lá no... E aí ele tinha uma bike, pô, uma bikezinha de alumínio, corria mais do que minha Pop. Eu falei, como assim, bro? Uma corrida uma vez, eu ganho dele, tá? Ele de moto, de bike, eu ganho dele. E aí eu vi aquela, rapaz, esse bicho é diferenciado, entendeu? E aí, mas enfim, isso é só uma vírgula, né? E aí essa mulher largou ele, e aí ele tinha uma TV e uma cama, né, mano? Ela foi, tomou tudo. Eu me larguei, né? Eu queria mudar as coisas. Ele foi tirar as coisas da casa dele e ela tinha trocado assim, comigo, vai ter que ir embora do Brasil. Do Brasil até agora, né? E achei legal porque vocês contam, muitas pessoas veem hoje vocês com o que tem, que são hoje tão jovens, acham que já nasceram de berço, né? O que vocês têm para falar, assim,
aqui as pessoas que falam que vocês tiveram sorte? Cara, a sorte, ela faz parte do sucesso, né? Porque assim, acredito que a gente tá numa caminhada, né? Mas a gente não é perfeito, sabe? Teve muita gente que estavam certo, né? Estavam andando bem, e aconteceu uma coisa ali que atrapalhou esse processo, né? Então acho que a sorte ela anda junto com o sucesso. Mas assim, não é só sorte, né? A gente tem que acreditar, a gente tem que ser valente, tem que ser salente também, tem que ter coragem, né? Tem que ir mesmo pensando que não vai dar, né? Mesmo a própria pessoa que está perto sempre tem muita influência assim com a dúvida das pessoas, já que às vezes é a própria família, às vezes é a própria pessoa ali que está perto de ti, é a primeira que tu chega e conta um sonho e essa pessoa fala, não, cara, não vai dar certo, entende? Então assim, algo assim tem que sair de você, né? Sim. Você tem que dizer, olha, eu consigo e assim, hoje, depois de tudo que eu passei, eu posso dizer assim que só não chega aqui não tenta, entende? Claro. No jogo, só não ganha quem não joga, entende? Então assim, todo mundo consegue, cara. Basta você acreditar e basta você ir. Assim, para trilhar um caminho até o sucesso, até a gente conquistar as nossas coisas, a gente tem que abrir mão de muita coisa e também tem muitos desafios. O que tu acha, assim, que tu teve que abrir mão? O maior desafio até hoje? Nossa, essa é uma pergunta assim, bem forte, porque eu tive que abrir mão da minha família, sabe? Eu sou filho único. Eu sempre fui um menino bom, sempre fui muito, muito estudoso, sempre cumpri assim com a minha mãe todo, já que eu fui filho único, né? E eu era o orgulho da minha mãe. Orgulho da minha mãe. Eu fui criado com minha mãe, minha avó e minha tia, né? E desde pequeno eu tive aquela responsabilidade de me falar assim, você é o homem da casa. Você tem que crescer para cuidar de nós. E por isso que eu fiz tudo certo na vida. Eu lá em Cuba estudei. Eu passei numa das provas mais difíceis, era da inteligência militar em Cuba, né? E não deu certo a vida militar para mim. Eu cheguei lá dentro e eu já cheguei já com minha profissão, eu corto cabelo desde criança. Aí eu cheguei lá com a profissão e na escola eu cortar o cabelo. Então assim, eu costumo dizer que não dá para lutar contra o dinheiro. Se você está numa caminhada e você encontra ali o caminho, né, que ele vai te dar o que tu futuramente vai procurar, tu não vai atrasar o processo. Já tu vai e investe naquilo, né, e mais é aquilo que você gosta. Então assim, eu saí da escola novo, saí com 17 anos. Lá em Cuba eu já fui imigrante. Eu não nasci na Havana, na capital. Eu nasci numa cidade perto da Havana. Eu já emigrei lá em Cuba, já fui procurando já uma melhora, né? E para mim o maior desafio assim foi eu me separar da minha família. Sim. Para mim foi isso. E o Felipe, qual o seu maior desafio nessa trajetória? Então, falando, né, disso, acredito que a gente passou por muitos desafios, né? Sim. Mas uma pergunta anterior que tu falou, referente à sorte, eu acho que eu tenho sorte pra caralho, mano. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma esposa que me ajuda, tenho uns filhos perfeitos, não tem, sabe? Assim, eu tive muita sorte por ser um cara resiliente, tive muita sorte porque eu nunca desisti dos meus objetivos, eu sou apaixonado por tudo isso. E assim, o que acontece? Muitos vão falar que foi um acaso, né? Foi, tá fazendo isso aí não é só isso e tal, mas... Foi sorte, só sorte. Só sorte, exatamente. Então, assim, o pessoal não... eu não sou... na verdade, eu não sou de acreditar na sorte que as pessoas acham que é sorte, que é exemplo, sorte é tu ganhar na Mega Sena, na loteria, mas eu acredito que a nossa sorte a gente vai construindo, né, ao longo do tempo. E aí acontece que eu tive muita sorte por não ter desistido, tive muita sorte por ser uma pessoa de caráter, uma pessoa que de fato cumpre com os compromissos, né? Então isso aí me deu muito certo. E o que
foi mais desafiador para eu abrir mão, principalmente do meu ramo, foi a falsa estabilidade, né? Porque aí tu acredita que a gente tem que largar tudo. Vocês são corretores de imóveis, vocês sabem como é que é o começo, é muito difícil, muito desafiador. Então, vocês têm muita sorte também por não desistir, né? Então, assim, eu acho que algo mais desafiador na nossa profissão é isso. É a gente ser resiliente, né? E persistente, né? Com tudo que a gente vai vivendo, que a gente vai crescendo, a gente sabe que não é fácil essa profissão. Mas quando a gente se torna útil, quando a gente se torna... como é que eu posso falar? Quando a gente se torna útil na vida das pessoas e quando a gente tem algum significado na vida delas, a gente vê que as coisas começam a dar certo, né? E eu volto a falar desde o começo. Vocês escutam muito eu falar isso, falar sobre dinheiro, esquece o dinheiro agora, o dinheiro é consequência. Então, assim, e é difícil pra quem não tem nada falar isso. Tipo assim, porra, o pessoal deve falar pra mim, pô, é muito fácil falar agora, esquece o dinheiro, né? É difícil. Pensa um negócio difícil. Então, é muito difícil. Imagina que escutar de um cara que tá lá de cima ali, ou você enxerga esse cara lá em cima, falar pra ti, falar, pô, esquece o dinheiro, foca, não sei o quê. Porra, vai se fuder, que esquece o dinheiro o quê, pô? Entendeu? Mas assim, de fato, eu acabei escutando essa pessoa lá em cima e eu falei, cara, realmente é isso. Assim vocês entendem que hoje na nossa metodologia Remax é o quê? É o nosso cliente. Quando o cliente é ser útil na vida das pessoas, enfim, parece clichê o que eu falo, mas vocês escutam isso todos os dias, né? Sim. Qual foi o momento, assim, que deu aquele start, assim, não, eu vou ser milionário? Então, tô na luta ainda, né? Eu sou um pagador de imposto. Falando de dinheiro, né? De parar de correr atrás do dinheiro, a gente percebe que a gente é realmente rico quando a gente tem família, né? Sim. Quando a gente é querido, quando a gente é amado, quando a gente tem família, quando a gente tem amigo que realmente te ama e não pelo que tu tem, e sim pelo que tu és. Sim. Entende? Então, assim, é sobre isso quando a gente... por exemplo, eu falei para Deus assim uma vez, eu pequeno, falei, Deus, quando eu quero chegar nos meus 30 anos rico, sabe? Eu quero chegar nos meus 30 anos, eu quero ser milionário, né? Aí eu confesso para vocês que eu fui bem antes do que isso, sabe? Mas aos 30 anos Deus me mandou uma filha, né? Que para mim hoje não consigo descrever, né? Sim. Só quem tem filho entende. Mas assim, eu vi que Deus me deu a resposta, sabe? A resposta que eu pedi, aquelas pressas minha de ser rico, de ser milionário, foi uma filha, entende? Então assim, a resposta é: o dinheiro não se compara com nada. Às vezes você tem pessoas assim muito, muito ricas. Por quê? Porque tem amor, porque tem amizade, tem pessoas que te amam. E é sobre não correr só atrás do dinheiro, porque às vezes tu perde, né, aquele amor, aquela qualidade de vida por tá correndo atrás do dinheiro. Entende? Então assim, eu penso que o rico de verdade é quem tem esse tipo de coisa, que é muito mais valioso que o dinheiro. Legal. Felipe e Maidel, a gente está falando aqui de negócios, a gente fala de dinheiro, ganhar dinheiro, fala de prosperidade. E acho que quando todos nós entramos na infância, na escola, a gente já entra com aquela cabeça de fazer uma faculdade, que é o ideal, né? É necessário. Só que vem poucas profissões na cabeça, que é o de praxe, né? Que são as de praxe. As que dão dinheiro. O que dá mais dinheiro? O que dá mais dinheiro? É engenharia? É o direito? É medicina? Medicina, sabe? Só que nós estamos de frente para duas pessoas que estão bem assim, não vou dizer na contramão, né? Já não é mais. E como é que foi lá no início vocês começarem um ramo e arriscar aquilo ali e falar assim, não, eu vou conseguir chegar no nível de quem tem uma faculdade de uma formação tal, ou assim, um CEO de uma empresa tal. Como é que foi isso? Assim, será que vai dar certo? Eu quero dizer, igual você disse, eu quero ficar rico antes dos 30. Mas hoje a gente vê a realidade de muitos barbeiros. Eu fui barbeiro também, bem fraquinho, mas fui. Fraquinho, mas fui.
E, sendo sincero, de coração, eu nunca me vi conseguindo prosperar nessa profissão. Legal. Vou ser bem sincero. Como é que foi lá atrás? Falei assim, eu vou entrar e aí tenho certeza que é isso que vai me trazer uma prosperidade financeira. É sobre o que eu te falei há poucos minutos atrás. Para mim, assim, sabe? Depois de tantas pessoas, teve uma pessoa assim, que não posso falar quem foi, mas foi muito perto assim da minha família. Chega a mim. Ela falou assim, tu vai deixar a inteligência militar para ser barbeiro? Eu falei, eu vou. Mas na época, assim, eu era muito criança, sabe? Eu realmente não sabia o que estava fazendo. Então, assim, com o passar do tempo e com tudo que eu já vivi, conquistei com a profissão, eu posso te responder que não tem profissão melhor do que a outra. Em cada profissão, tem uma pessoa que se destaca. Genial. Entende? Então, assim, não é porque você seja médico que vai ganhar mais do que advogado, não é porque você seja advogado que vai ganhar mais do que o juiz. Existe sempre um cara que é diferente, independentemente da profissão que ele exerce. Você só tem que ser diferente. Se você ama, se você gosta, tem que ir. E tentar, não só ser bom, você tem que tentar ser o melhor. Melhor do que ninguém, mas melhor do que você mesmo. Então você tem que tentar atingir tudo o que você tiver na sua caminhada, entende? A gente tem uma pergunta aqui para o Maidel, da Vitória Cristina. Já passamos, tá, de 1.500 ao vivo, aqui no ao vivo, legal, assistindo. Legal. Vitória que está aqui na minha tela, aqui, já vou ler. Pergunto para o Maidel. Como foi a chegada aqui no Brasil? Se foi bem aceito? Se houve preconceitos? Como foi lidar com a xenofobia? Boa. Cara, assim, quando eu chegar aqui, começo de 2016, tava começando aquele descontrole da imigração da Venezuela, né? Daí eu me deparei que o brasileiro com o venezuelano já ele tinha tido algum tipo de problema, né? Eu acho que o brasileiro ia lá e não era bem tratado, não sei, algo assim, né? Sim. Quando a Venezuela tava bem, o brasileiro ia lá e tipo assim, não era muito bem recebido, né? Aí eu era muito confundido com o venezuelano, né? E como na época tava começando a imigração, tinha pouco venezuelano, né? Aí tinha gente que né, pelo meu sotaque, né, no normal, e assim o brasileiro tem ali o vizinho venezuelano, então todo mundo que fala espanhol aqui, todo mundo vai pensar que é venezuelano, né? Aí, tipo, tinha essas pessoas que já tinham passado por algum tipo de situação, que quando escutava eu falar, aí perguntava, você é venezuelano? Eu falava, não, eu sou cubano. Aí eu percebi assim que o semblante da pessoa mudava. Aí a pessoa, poxa, cubano, que legal. E como é que tu chegou aqui? Ao contrário. Porque, cara, cubano aqui em Boa Vista é raro, entende? Então, assim, já mudava totalmente o semblante da pessoa. Já começava a me perguntar de Cuba, como foi, que se eu saí fugido, que se o Fidel, entende? Então, assim, sim, já tinha outro tipo de interesse. Mas eu sofri preconceito, sim, sabe? Só que eu entendi também o porquê do preconceito. O preconceito não era comigo. E era com pessoas que falavam o espanhol, né? Da Venezuela. Aí eles pensavam que eu era venezuelano. Aí por isso eu tinha um pouco de preconceito. Mas eu entendi. Aí eu falei, cara, eu tenho que melhorar meu português. Eu tenho que aprender meu português aí para o pessoal pensar que eu sou brasileiro. Entende? Assim, eu nunca nenhum preconceito foi ruim para mim. Assim, é ruim, né? Quando você se deixa abalar com isso. Quando você entende o porquê, sim, exatamente, você tem que pegar, filtrar isso ali e converter em força. Legal, entende? Legal. Então, assim, sempre eu tratei essa situação dessa maneira. Tem uma pergunta aqui para o Felipe. A marca que você carrega tem um grande peso, né? E quais são as maiores dificuldades aqui em Roraima para carregar essa marca, que é a Remax? Então, hoje... porque assim, o que acontece? Eu acho que não é nem uma dificuldade, né? Mas a gente tem uma felicidade e uma infelicidade de saber que a gente vive numa sociedade. Então, por a gente ser muito novo, o pessoal já pensa que aquilo ali não é só isso não. Aquilo ali tem alguma coisinha, enfim.
Então, assim, ou então, o cara veio de berço. De berço, pode esquecer. Eu não vim, né? Não tenho vim de uma família humilde, como Infelizmente, né? Infelizmente, porque pra mim seria mais fácil. Mas, assim, acho que o maior desafio hoje de ter uma marca tão grande quanto a Remax, né? Na verdade, a marca não é minha. Eu digo que a gente tem um time de donos na nossa imobiliária. Né? Todos nós estamos avançando para o progresso, enfim. Mas o meu maior desafio hoje, por ter uma marca tão grande como essa, porque as pessoas elas julgam é muito novo, isso acontece. Porque é proibido, entende uma coisa, aqui no Brasil, não sei se é só, não é só em Roraima, mas aqui no Brasil é proibido um jovem prosperar. Isso de fato. Não, é proibido o jovem ter 1, 2, 3, 4 CNPJ. Então, assim, já começa as especulações, enfim, mas a gente tem que fazer ouvido de mercador, escutar e ser político com todo mundo, né? Político é o seguinte ponto de que, falou mal, mas meu amigo, beleza, então tamo junto e tal, enfim. Então, acho que, mas assim, é muito bom, na verdade, eu tenho poucas dificuldades com a marca da Remax. Uhum. Na verdade, eu tenho muita satisfação e muita alegria, porque a gente vê os nossos corretores sempre performando, mudando de vida, trocando de carro, enfim. Cara, isso é muito maravilhoso. Então, pra mim, acho que no começo, na verdade, hoje eu nem ligo mais, mas no começo eu ficava um pouquinho chateado, que as pessoas começavam a inventar história, falando, tá ali por conta disso, tá ali por conta de fulano e tal, enfim. Mas eu acho que também não é comum, né? Geralmente tipo assim, a velhice tem a ver com a experiência. Né? E tipo assim, quando vem um cara novo, né, no mercado assim, que é tão grande, já a pessoa olha, já duvida da pessoa já. Naturalmente já, né, quando vê um cara novo assim, já à frente de uma equipe, né, como vocês assim, já fala assim, cara, será que esse cara ali, ele sabe mesmo, né? Será que ele não vai brincar com o dinheiro? E na verdade aí a gente pensa, né, mano, que a gente tem que ser 2 vezes melhor. 2 vezes melhor, exatamente. Não tem como a gente querer ser só bom. A gente tem que ser muito bom. É por isso que eu falo muito sobre... Acho que na nossa reunião de segunda-feira eu falei muito sobre posicionamento, falei sobre a marca que vocês querem criar. A gente tem na verdade, a gente tem um time jovem, né, na nossa loja. E a gente tem que mostrar, tem que ganhar no conhecimento. Você tem que conhecer muito, tem que ser muito bem posicionado. Você tem que saber defender a marca, entendeu? Então, assim, você tem que estar por dentro do mercado. Porque pelo fato da gente ser muito novo, se você me fazer uma pergunta e eu não souber te responder, já perdi totalmente a credibilidade. Exatamente. Então, a gente tem que ser 2 vezes melhor, né? Então, como diz até Racionais, né? 2 vezes melhor como? Qual é não é receita. Uhum. O que tu falaria pra uma pessoa assim que tá começando, pra ela não desistir o passo a passo, pra ela prosperar? Volto a repetir o que eu falei no começo. Cara, tu quer prosperar? Esquece o dinheiro. Sei que você tá precisando, mas esquece o dinheiro. E é uma receita que dá muito certo. Porque, o que acontece? Eu já tentei de muita coisa nessa vida, né? Pra vocês terem ideia, já quebrei, na verdade, eu passei uma vida correndo atrás do dinheiro. Sempre corri. Porque, vou fazer aquilo porque dá dinheiro. Você fazer isso porque dá dinheiro. Mas nunca foi pensando num objetivo, num foco em comum. Na verdade, eu tava pensando na consequência já. Sendo que eu nem tinha percorrido o processo ali. Então, assim, para você que está começando, independente da profissão, hoje você vê um cara que é barbeiro, se tornou milionário. O cara é milionário, de verdade. Da onde é que já se viu, pô? Pra tu ter ideia, é proibido, irmão. É proibido um cara aqui em Roraima, que veio da Cuba, montou o império, que é o Habana, né? Começou lá de baixo, um barbeiro, hoje anda, enfim, carro importado, carro de luxo, casa própria, essas coisas é loucura. E a casa própria foi comprada onde? Na Remax. Tá melhor, né? Tá melhor. Então, assim, isso aí é loucura, isso não pode, isso não existe, entendeu?
Então, assim, o que eu te indico, cara? Procura ver o que tu é bom. Eu sou bom em vender picolé. Porra, seja o melhor do mundo em vender picolé. O cara da Saci, que bom e tal, os caras começaram assim, vendendo picolé. E hoje são os cases de sucesso. Hoje a gente tem um MyDay aqui... Que é um exemplo disso. Cortando cabelo. Acho legal porque Não existe profissão melhor do que a outra. é brother. legal esse encontro aqui de duas pessoas com ramos totalmente diferentes, porque, por exemplo, no ramo imobiliário, a gente até escuta muito, é uma profissão que a gente sai de casa a pé e às vezes volta com um carrão, né? Às vezes uma venda salva o ano todo. Sei. Já no ramo, numa barbearia, comissão, num talvez. varejo, quem trabalha no varejo, é aquele pingadinho assim de todos os dias, que se não tiver cabeça, não tiver tanto para todas as profissões, quem ganha no montante maior e quem ganha no pingadinho todo dia, se não tiver cabeça para administrar financeiramente, também não cresce, né? Não cresce. Mas são duas pessoas do ramo diferente, que ganham dinheiro de formas diferentes, mas que chegaram num resultado parecido. Maidel, eu queria que você desse um conselho para quem está no mercado hoje, independente do ramo, tá? E que não tem aquele ânimo de se arrumar bem, de se vestir bem, Importante. porque acha, eu ganho pouco. Por que ganha pouco? Por favor, mano, apela com esses Apela, caras. Por favor. apela, porque apela. você apelou Joga na comigo. cara. Eu não vou esquecer. Vou já elogiar aqui o homem, né? Que fala presença demais. Cara, eu costumo dizer que hoje não adianta ser bom. Tu tem que parecer que tu é bom. Para as pessoas acreditar em você. Entende? Então, assim, se você... Todo mundo gosta do que é bom, do que é bonito, do que é arrumado. Entende? Boa. E vamos supor que eu chego com o Felipe para vender uma casa. Né? Vamos supor que eu chego com o Felipe para vender uma casa. Eu não sei nada do mercado imobiliário. Ele é o cara que sabe. Ele vai pegar o cliente, ele vai falar tudo ali da casa, quanto que metros quadrados, quanto pagou. Mas ele vai chegar desarrumado, né? E vai chegar em um Gol, né? Sem ter preconceito, né? Um exemplo hipotético aqui. Mas se eu vou chegar arrumado de BMW, né? E o cara não vai querer nem falar comigo, né? Mas eu tenho certeza que pela minha aparência, o cara vai se interessar muito mais na minha pessoa do que na dele. Entende? Então, assim, posicionamento, imagem, passa credibilidade em qualquer das áreas que você trabalhe. Então, assim, eu indico a você, se você é um mecânico, se você é um pedreiro, se você é um engenheiro, se você é um médico, se posicione. Boa. Entende? Se posicione e veja qual é o público que você quer atingir e veja qual é a pessoa que você quer se tornar. E isso, mano, é tão real. Desculpa te interromper. Tu falou do mecânico. Eu fui uma vez fui levar meu carro pra fazer uma revisão e tudo. E aí eu não tinha nenhum cara fidelizado lá. E eu falei, rapaz, eu vi aquele mecânico de dente tudo de faceta, com luvinha, o celularzão iPhone da época. Eu falei, caralho, esse cara deve ser bom pra porra. É esse cara que vai fazer. Com certeza. Então, assim, a imagem, ela vende demais, mano. Então, a imagem, assim, ela conecta. sim. Ela passa uma mensagem. Tu pode nem ser. Nisso mas se tu parece que tu é, a pessoa vai pensar que tu é. Isso é foda. Tipo assim, ninguém vai na tua casa. Ninguém te... Tipo assim... tu se relaciona com um monte de pessoas que aquela pessoa assim não são perto tu. Geralmente o cliente tu nunca nem viu, tu não conheceu. Sim. Então assim, a tua esposa ela vai te amar porque ela conhece teu coração. Teus amigos, eles vão te amar porque ele conhece teu coração. Tua família vai te amar porque ela tem que estar aceitável que tu é família. Mas aquele cliente, ele vai ter uma conexão contigo nesse momento ali, que é a primeira impressão que ele vai levar de você. Então assim, seja um cara arrumado, invista na sua pessoa, compre boa roupa, vai no barbeiro semanalmente. Qual a barbearia, por favor? Um barbeiro Qual a barbearia? certo. Barbeiro certo. Qual a barbearia, por favor? Havana Clube. Vai no Havana Clube, se arruma, porque a gente passa uma mensagem com a nossa imagem. A nossa imagem, ela conecta. E isso é muito importante. Sim. Eu já vi pessoas já que sentaram na minha cadeira e falaram assim, cara, eu vou com o mesmo barbeiro há 20 anos. Aí eu falei, por quê? Não, porque lá a gente bate um papo e o cara que mandei uma família e tal, não sei o quê. Mas sei, o cara é bom? Não, cara, ele faz o mesmo trabalho, mas eu gosto dele.
Aí o cliente tá ajudando o barbeiro, mas o barbeiro não tá ajudando ele, entende? Aí ele faz aquele cortezinho básico, sem graça, né? O cliente fica com cara da abestado, né? Por culpa daquele barbeiro, que ele acha que é amigo dele, e o barbeiro tá ali simplesmente para ganhar o dinheiro, porque ele nunca foi nem passar um curso, entende? Para oferecer a esse cliente uma melhor imagem. Ele não enxerga o cliente. Então, assim, isso não tem que ser trabalho de nenhum profissional. Isso tem que ser trabalho seu, da sua pessoa. Você que tem que se preocupar em ir na academia, você tem que se preocupar em se vestir bem, se arrumar bem e ir na Havana Club. Tá bom? E o mais engraçado disso que a gente tá falando é o quê? Quando a gente fala, a gente tem que parecer ser antes de ser. Porque é aquele negócio, brother, ninguém vai perguntar se teu carro tem parcela, ninguém vai saber que tua roupa tá endividada e até o talo lá na Aramis, né? Então, assim, o cara não tem porque... ninguém vai perguntar assim, tu comprou parcelado. Não, isso vai pro pobre e pro rico. Tipo assim, se você não tem condições, pelo menos seja um cara arrumado. Sim. Entende? Tipo assim, ande com sua roupa bem lavada, entende? Bem cheiroso. passada, seja educado, entende? Vá lá e compra um perfuminho assim, que seja baratinho assim, mas, pô, ande cheiroso, entende? Então, assim, tudo isso... Fazer o básico bem feito, né? Na sua imagem vai construir uma pessoa ali Legal. que vai ter sucesso em qualquer da profissão que ele esteja. Entende? Essa pessoa que seja diferente ali, o sucesso é garantido. Independente do negócio, que você chegue no seu negócio sendo o melhor negócio do mundo. Preparado para como se você estivesse indo para um casamento, não é verdade? Exatamente. E as pessoas não vão questionar o teu preço, as pessoas não vão questionar nada pelo teu posicionamento. Cara, sobre Isso é preço, muito interessante. é interessante porque, assim, hoje meu corte de cabelo é o corte de cabelo mais caro da cidade. Mas se o meu cliente fala que não é caro, é barato. Porque caro é aquilo que tu paga e não vale a pena. Exatamente. É aquele restaurante que tu vai com uma comida, tu paga R$1.000 no prato, e quando tu levanta, tu fala, poxa, gostei da comida. Isso é caro. Mas quando tu demonstra, se tu demonstra por que tu cobra aquele preço, Sim. aquilo lá se torna barato. Entende? Então, assim, tu tem que se posicionar para que para essa pessoa olhar para você e falar assim, cara, ele merece cobrar esse preço. Exato. Entende? Se você é um cara desarrumado, se você não passa credibilidade, tu vai vender uma caixa do $1 milhão, o cliente não vai comprar de ti só porque ele olha para ti e fala, esse cara nunca na vida vendeu uma caixa do $1 milhão, senão ele não andava assim. Entende? Sim. Claro. Então, assim, tu tem que parecer que tu é um cara assim que vendeu 100 caixas do $1 milhão. O cara olhar pra você e falar, esse é o cara. Entende? Eu vou comprar com ele. E é aquele cara que chegou de BMW, bem vestido, né? O cliente vai comprar comigo. Não vai comprar com ele que chegou todo desarrumado, num golzinho, só que ele é o cara que sabe. Tem conhecimento. Mas como eu pareço ser melhor do que ele, Sim. entende? O cliente vai fechar comigo. Então, assim, a imagem é fundamental. A gente é o que a gente mostra ali ser, né? Porque é muito, muito, assim, muito real isso aí. Eu lembro que uma vez eu tinha, na época, eu não tava com peso da Remax, eu tava no começo da minha carreira, corretor autônomo ali, e eu fui numa casa, visitar a casa, tinha muito conhecimento, tinha tudo, mas aí eu cheguei no carrinho popular, o cara olhou assim pra mim, meu amigo, pega tanto que tu não merece ganhar isso tudo, porra. Coisa. Entendeu? Hoje a gente tem assim, a autoridade pela marca e pelo que a gente mostra se aparecer assim, né? Então... 2.000 assistindo, viu? Obrigado, gente. Valeu. Aproveitando aqui também esse gancho de posicionamento, quero aqui fazer um agradecimento especial à Mavi Modesta, a patrocinadora aqui do nosso podcast, que patrocinou meu look de hoje para estar bem aqui, bem bonita, para apresentar esse podcast para vocês. Sigam no Instagram. Qual é o Instagram dela? @Mavi Modesta. Mavi Modesta. Sigam lá. Foi demais. Muito, muito bonito seu look. Obrigada. Felipe, e Maidel, né? A gente vai trazer aqui todos os episódios desse podcast. Como nós somos corretores de imóveis, vamos trazer o Minuto Imobiliário. A gente vai apresentar um imóvel, que é uma boa oportunidade. Hoje, como é o primeiro episódio, né, faltou ali algum material para a gente se organizar melhor. A gente vai começar falando de uma oportunidade legal. E eu vou deixar ninguém melhor para falar aqui, o Felipe, falar um pouco da Dalé,
que é uma oportunidade legal que a gente tem imobiliária aqui na nossa capital. Felipe, faz as honras. Era pra tu a gente ter conversado isso antes, mas... Eu sou seu cliente agora. Pô, galera, então, é o meu Minuto Imobiliário, então vamos lá. A gente não tá com as imagens aqui? É que ele vai mudar ali a Vai tela? dar uma pausa. Ele vai só mudar a tela. Já rapidinho. Ajustes Vai técnicos. lá, Volta aí já. Então, galera, se tratando desse empreendimento que é o Vista Home Club da incorporadora da Alé, de fato hoje, sem sombra de dúvidas, é o melhor empreendimento para se investir nesses tempos atuais aqui do nosso estado. Por quê, Felipe? Pelo fato de localização, valorização, né? E sem contar o conforto, a gente está ali na melhor região, né, do nosso estado, que é o Caçari, né? É o melhor bairro, o bairro que mais valoriza aqui no nosso estado, e a área mais nobre que temos, né? E com um preço assim surreal. O pessoal da Lé vieram aqui para de fato romper essa bolha inflacionária que teve por anos e anos, né, nesse nosso bairro, né, que é o Caçari. Então, e falando um pouco da incorporadora, né, é uma incorporadora que hoje tem, né, o ISO 9001, já foi entregue mais de 3.100 obras, né, e para quem não sabe o que é o ISO 9001, é o selo de qualidade da incorporadora, que é o quê? Todos os imóveis que eles fizeram, todos os prédios que eles fizeram, eles entregaram com tempo reduzido e passou tempo sem ter nenhum Problema estrutural. Nenhum problema estrutural. Obrigado. Então, assim, sabe aquela oportunidade que você sempre julgou seu pai, seu avô, fala, pô, pai, o que tu fez nessa época que tu não invadiu essa terra? Villeroy, Paraviana. Na época que o terreno era 5 mil. Na época que o terreno era 5 mil e tudo. Beleza. Na nossa geração, hoje, século 21, 2025, apareceu essa oportunidade. Que é o quê? Que é o Vista Home Club. E eu não sou só um vendedor, eu sou um comprador desse empreendimento, né? Hoje a gente já fez a aquisição dos nossos apartamentos lá e todo o mercado imobiliário está voltado para esse empreendimento. Algo inédito no mercado, tá? Então, assim, questão de 4 meses já foram vendidos mais de 104 unidades. Já foi 60%, né? Já foi mais de 60%, então já estão na terceira torre indo para a quarta torre. Então essa é a oportunidade que você não pode deixar passar, tá? Aquele negócio. Para de ficar questionando teu pai, teu avô, tua mãe, seja lá quem for, do porquê que tu não investiu naquela época. Pois é, agora chegou a tua hora. E as condições de pagamento são maravilhosas, de verdade. São excelentes. A melhor coisa que tem é viciante. Eu comecei a comprar imóveis na planta em João Pessoa. Eu conheci o imóvel na planta em João Pessoa. E eu achei muito viciante comprar na planta porque as qualidades de pagamento, a flexibilização da incorporadora E a valorização também. E a valorização, exatamente. Quando a gente compra um imóvel na planta, você está entendendo que você está comprando o preço de lançamento, aquele preço de criação daquele imóvel, sem imposto, sem tarifa, sem nada, né? Então ali você está comprando um imóvel do zero. Então, e você vai surfar toda essa valorização. Para você ter uma ideia de tão bom quanto é o preço desse empreendimento, a própria incorporadora estima de valorização um pouco mais de 30% a 39% na entrega de chaves. Legal. Então vocês estão imaginando que é algo assim surreal, né? Eu lembro que quando foi o lançamento do Varandas, que foi o nosso primeiro vertical, estava em torno de 450 mil. Hoje o último que foi vendido foi 1.950.000 no mesmo bairro, porém não tem nem um terço das condições que o Dalé está dando. Então a gente está falando de 12 áreas comuns, né? A gente está falando de um apartamento de frente para o rio, vista assim deslumbrante. Então, assim, acho que até passei do meu minuto. Foi muito bom. Uma mensagem importante para quem ouviu o Felipe, para quem conhece o Felipe, quem é amigo dele. Maidel também é amigo do Felipe. Se você for comprar qualquer coisa, não fale com ele, fale comigo, pelo amor de Deus. Porque se eu ganhar, ele ganha também, tá bom? Com a Maida também. Ele ganha todo mundo. Então, Principalmente o cliente, né? Principalmente o cliente. Então, gente, vou fazer a última pergunta aqui. Tudo que é bom dura pouco.
Nosso tempo já está chegando ao fim, nosso primeiro episódio. E deixa eu ficar mais nessa pergunta aqui, essa acho que pergunta é bem legal. Tá. Se vocês pudessem deixar apenas uma frase para inspirar os jovens empreendedores de Boa Vista e do Brasil inteiro, qual seria? Mas eu vou complementar com uma outra perguntinha também. O que vocês falariam, você, Felipe, pro Felipe de 10 anos atrás e Maido também? Cara, se tem uma coisa que eu deixaria assim, para todo jovem que está querendo empreender, seja no ramo que for, que a gente já falou sobre isso, é acreditar, sempre ter Deus perto, porque a gente tá numa caminhada aqui e a gente não sabe assim, do tanto que Deus nos protege. Então assim, persista sempre, lute sem medo e acredite naquilo que você ama, principalmente. A do Felipe eu já sei. Qual é o teu porquê? Na verdade, eu tava pensando aqui que eu ia falar, mas hoje, falar pro jovem, né, pra pessoa que quer empreender, procure o que você é bom de verdade, né? Você trabalhe no que você é bom, foque nas pessoas, que eu não tenho dúvida que isso vai dar muito certo. E fuja do medo. O medo às vezes paralisa. O medo para quem é empreendedor como nós assim é maravilhoso, porque aquele frio na barriga a gente sabe que vai dar certo, né? Mas como fugir desse medo? Eu vou dar uma dica para você. Numa vida, acredito que hoje a gente está numa era fast food, a gente está numa era assim que a gente não se cuida muito, enfim. Mas hoje a taxa de mortalidade humana é 75 anos. Então é 75 outono, 75 primaveras, é muito pouco para você perder muito tempo tendo medo, né? Então você imagina que numa vida de 75 anos, se você dorme 8 horas por dia, você dormiu 25 anos, porque é equivalente a 1/3 do seu dia. Então você não viveu 75 anos, você viveu 50 anos. Nossa. Agora tu imagina que você mexe no celular, perde tempo, 4 horas do teu dia, tu perdeu mais 15 anos. Aí você vai trabalhar, fazer o que não gosta, você perde mais, enfim. Então assim, a nossa vida é muito curta, a gente tem um curto prazo de tempo, a gente é um pingo, é um piscar de olho no tempo cósmico do mundo. Né? Então, assim, é muito pouco assim para você não ter medo de tomar risco. Exatamente. É muito pouquinho, chega a me arrepio, mas é sério, a gente vive muito pouco pra gente ter medo de se arriscar, a gente ter medo de, vai dar certo e tudo, ter medo de fazer o negócio acontecer. São 75 anos que você tem que contar, e nesses 75 anos, uma coisa importante de falar é o quê? Que você vai ter picos de felicidade. Você não vai ser feliz o tempo todo, você não... Enfim. Mas o que eu quero falar é o quê? Fuja do medo, né? Fuja do medo, não deixe o medo de paralisar. Não é que você fugir do medo, você não vai ter mais medo. Isso é lorota. O medo é um mecanismo de defesa do ser humano. Exatamente. Sempre vai dar medo. Mas use o medo para quê? Para te fortalecer. Entendeu? Use o medo para que você possa alcançar novos níveis. Tu acha que eu não tive medo ao abrir a Rimax? Acha que eu não tive medo em abrir a Arca, a Formaliza? Mas assim, o medo me motivou, e se eu tivesse estagnado no momento, eu tinha parado e estaria procrastinando na média ali, né? Sendo um cara medíocre aí no mercado. Então, assim... namore com medo. Essa é a minha dica. E aproveitando isso, não vai nessa de que eu sou novo, eu tenho tempo. A gente tá falando de 10 anos atrás, né? Que a gente só lembra de algumas coisas que aconteceram, mas em 10 anos acontece muita coisa, só que é muito rápido também. Sim. E hoje eu tava atendendo o senhor, que é o avô dele, né? Legal. E ele falou assim que aproveitasse a vida, porque a vida passa muito rápido. Então teu avô tem quantos anos? Meu avô tem 73, alguma coisa, 5, 6, alguma coisa assim. Então 70 e pouco. 78, né? Então tu vê um cara de 78 anos falar assim, aproveite que a vida passa muito rápido. Aquilo dá um medo, sabe? Porque
todos esses caras aí que já partiram, que hoje tá no medalha como o avô dele, já tiveram seu tempo, entende? Passa muito rápido. E foi um piscar de olho. Então hoje assim, eu tenho um conselho para dar para todos esses jovens que não pensem que vão ter muito tempo, que pensem que enquanto antes melhor, e que mental, tipo assim, se tem uma possibilidade de começar a empreender com 15 anos, com 12 anos, com 10 anos, com 20 anos, com a idade que for, quanto antes melhor. Legal. Gente, só posso agradecer vocês, Felipe, Maidel, que inspira muita gente, inspira a gente também. A gente trabalha no dia a dia ali com o Felipe, a gente vê a história de perto, vê que é real, vê que é possível vencer, vê que é possível mudar de vida, independente do ramo. Vocês são aí o exemplo disso. A gente tem que agradecer vocês, agradecer a Remax, agradecer a Rabana também. É Habana ou Rabana? É Habana. Rabana. Isso. Mavi Closet, a Mavi, uma modesta, Mavi né? Modesta. Que é uma loja da irmã dela, uma loja que era de Camboriú, Santa Catarina, agora aqui em Roraima. Legal. E bem legal, Meio do que? Roupa, né? roupa feminina. Roupa feminina. Legal. E Vou mandar a esposa já comprar. Pronto. olha aí. E peço que quem assistiu, agradeço de coração, tirou um pouquinho do tempo. Terça-feira que vem tem mais. Terça-feira a gente já vai dar um spoiler um pouquinho de quem vem aqui. Vai ser, a gente falou da Dalé, provavelmente vem sim um dos representantes da Dalé, tá? Provavelmente o Felipe também, já está conversando, vai para a próxima terça-feira, vai ser bem legal. E, bom, é isso, agradecer a Chegamos a vocês. quantos? Batemos 2.745 Legal. pessoas assistindo. Essa foi a nossa estreia. Mais alguma coisa, algum agradecimento? Só agradecer a vocês, agradecer por terem tido um tempo, tirado o tempo para vir aqui com a gente, conversar com a gente. Muito Legal. agradecer. E vocês também que A gente interagiram. é grato, né? Mano, Porque a massa gente demais. queria pessoas assim como nós, assim, pra a gente se inspirar, sabe? Dar o caminho, né? Hoje, todo mundo que tá assistindo aí tem o código, né? Esse é o código, né? E pra finalizar, acho que terminou já. Pra finalizar mesmo, uma coisa que eu e o Maide tem em comum, que é o quê? Honestidade, transparência, seja coerente nas suas palavras, honre seus compromissos, né? Então a gente não precisa estar ganhando nada em cima de ninguém, a gente ganha o que de fato é merecimento nosso, né? Então acho que é uma coisa que eu me identifico muito com ele. E então assim, eu acho que é algo que é um dos case ali do nosso sucesso, é isso, é a transparência, a honestidade e ser realista com o nosso cliente e não querer ganhar mais do que de fato a gente tá merecendo ali, trabalhando, enfim, Fazer um negócio justo, né? fazer negócio justo que todos ganhem e pensando em cada um. Beleza? Certinho. Boa. Bom, agradecer todo o Valeu. público presente, agradecer nossos familiares, amigos que há um tempinho estão torcendo pra gente também. Já acredito que vai ser sucesso. Nosso bate-papo é esse, é negócio, é prosperidade, é mudar o que muda o mindset, né? É o código. É o código dos negócios. Muito Bem, bom. ó, quem tá ao vivo ainda, segue a gente no Instagram, @udneybrito _corretor. Maila Maila Brito, Brito Corretora. seu Instagram. Felipe Soares _GS. Maider Escalona. Pronto. Até o próximo, até terça-feira. Terça-feira que vem estamos aqui de novo. Valeu, Nós, obrigado. tamo junto. Nice. Tchau.